Obrigado, professor Milton. E obrigado pelos que vieram aqui, porque o assunto é um assunto mais árido, né? De especialista. Então eu falei tanto para a professora Patrícia quanto para o professor Milton que eu estava meio preocupado porque eu sou um não especialista falando para gente que entende do assunto. Então, um prazer estar aqui. Eu preparei uma apresentação que, como o professor disse, é um resumo de um trabalho bem mais extenso, né? Esse trabalho a Débora Câmara, que está ali sentada, me ajudou a fazer. A gente já apresentou para o Ministério da Educação e, junto com outros documentos, faz parte de um grupo de trabalho que o Ministério criou, através de uma portaria, para justamente estudar a questão da educação médica no Brasil, como ela se encontra hoje. Aviso aos navegantes. Me interrompa qualquer coisa, qualquer momento, por favor. A intenção são 20 e tantos slides, não são muitos, mas a intenção é a gente passar por eles de forma a aprofundar o conhecimento, entender, né? Entender o que está acontecendo no Brasil hoje. O professor já falou, eu sou especialista em generalidades. O consultor é difícil ser consultor, porque se todo mundo, assim, opinião, né? No fim você dá uma opinião, por mais embasada que seja, é uma opinião. E a outra pessoa lá do outro lado aceita ou não. Difícil é fazer a pessoa pagar pela sua opinião. Esse é o mais difícil. E tem um trajeto que você tem que fazer para chegar nesse ponto onde pagam você pela sua opinião, que não é um trajeto fácil. Eu acho que eu tive sorte porque a área da saúde não tem. Meu doutorado eu defendi em 84. Então quando eu chegava frente a uma audiência, colegas médicos, era mosca branca. Então facilitou a minha vida. Não foi muito minha contribuição, mas essa, justamente por eu ter começado cedo, pude trabalhar em alguns pontos bem importantes do nosso sistema de saúde público e privado. Mas é isso, não tem muito mais o que contar, não. Faz parte do trajeto do consultor se esconder um pouquinho, porque como a gente trabalha com questões importantes, geralmente um cliente não quer que o outro cliente saiba. Então a gente faz assim aquela barreira chamada muralha chinesa, né, entre um trabalho e outro. E evidentemente eu estabeleci para mim mesmo um princípio ético de não trabalhar para dois competidores na mesma praça, vamos dizer assim, entre aspas, porque às vezes o prestador de serviço é público. Então, se eu trabalhasse para o HC, eu não ia trabalhar para Bom, HC e essa faculdade são únicos, estão acima da competição, mas eu não trabalharia para uma instituição pública grande na mesma cidade. Então isso eu fiz durante toda a minha vida. Bom, não aconteceu o que eu queria, mas vamos lá. Esse trabalho nasceu do impacto que ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, a abertura das novas escolas médicas causou nas organizações e nas populações organizadas e informadas a respeito do que estava acontecendo. Então, especificamente as entidades médicas, né?
os conselhos regionais, o Conselho Federal, a Associação Médica Brasileira, sindicato, as entidades médicas ficaram preocupadas com o número de médicos que estavam sendo assim, antevisto que a abertura dessas novas escolas geraria, né? Evidentemente teve uma questão fermentando, né, toda essa preocupação, fermento mesmo, que foi o programa Mais Médicos e a abertura, a gente vai ver aí no slide, a abertura maior das novas escolas veio através desse programa Mais Médicos. Mas não foi só isso, porque o que existia também naquele momento no país era um número de brasileiros muito grande, existe hoje, né? Um número muito grande de brasileiros estudando medicina fora do país. Tem uma Inês Fini, do INEP, me disse, no privado, que são 30 mil brasileiros estudando medicina só na Bolívia. Esse número é de cair de costas, porque a Bolívia não tem muitas escolas médicas. Aonde cabe 30 mil brasileiros? Nas poucas escolas médicas que eles têm, né? Tem classe com 5 mil alunos? Talvez. Isso é só a Bolívia, mas aí tem a Argentina, tem Cuba, que atraem geralmente, sempre atraindo, né? Não é novidade. Quando eu estudei medicina, tinha gente estudando medicina fora do país, por outras razões, né? Naquela época só entrava muito pouca gente nas faculdades, quando eu estudei, eram poucas, e hoje precisa estudar muito para entrar na faculdade. A competição é diferente. Para estudar na Faculdade de Medicina da USP continua sendo até mais difícil do que era antes, por causa da divulgação que esse movimento teve, do interesse que gerou nas pessoas, e do sonho de ser médico, incentivado nas camadas cada vez maiores da população, e então ficou até mais difícil hoje, né? Mas a competição é uma competição mais segmentada. Preciso falar mais assim. Então, uma das coisas que eu aprendi sendo especialista em generalidades é contextualizar o máximo alguma coisa que eu vou estudar. E esse é o resultado da contextualização da educação médica no Brasil. Então tem um contexto do próprio segmento da educação médica, e esse está aí, resumido, são as simulações, o ensino das habilidades clínicas, usando telemedicina, robótica, oficinas simuladas, etc. E ter uma educação clínica diferente da que eu tive, com cenários de prática e também simulações aí. Do outro lado, a gente tem tendências da educação. A educação no Brasil, principalmente a superior, sempre foi para poucos, né? Até a abertura da primeira escola médica no Brasil, era proibida a educação superior no Brasil. Isso diferente das colônias espanholas, professor. O Peru teve a primeira universidade em 1570. O Chile também. No Brasil, quando o Marquês de Pombal soube que os jesuítas queriam fazer a mesma coisa, ele expulsou os jesuítas. Era proibido estudar. E é uma ideia portuguesa, que fique bem claro, porque os portugueses aplicaram isso nas colônias da África. Na Angola, que foi libertada em 75, também era proibido a educação superior. Se você, colonizado, quiser estudar, venha aqui na sede. Venha para Lisboa, etc. É isso que os brasileiros faziam. Eles iam para fora do país até ter a escola aqui. Mas então, educação superior no Brasil muito atrasada, porque é coisa recente. Na verdade, né? Não estou falando da medicina ou do direito, mas a USP é nova, perto das grandes universidades do mundo. Então, não deu tempo de formar gerações de pessoas que pensam independente, baseado na própria experiência, né? E hoje, no entanto, a gente tem educadores que falam em ser mais flexíveis, por exemplo.
Então, flexibilidade é uma tendência internacional da educação, a gente ouve aqui. A educação mais flexível. Por quê? Porque no Brasil a educação, todos os níveis, inclusive superior, sempre muito rígida, sempre limitada por normas e regulamentos burocráticos do governo. Mas sem uma tendência à abertura. Além disso, tem uma questão de resultados, né, mais recente no Brasil. A gente precisa apresentar algum resultado. Então, falar em avaliar o processo, em qualidade do ensino, é também mais recente no Brasil, né? E tem essa questão da educação à distância, que é uma tendência mundial e que não dá para negar. Do outro lado, existe um ambiente de aprendizagem que é diferente dos anteriores, né? É um ambiente que tem os estudantes, os educandos, querem estudar 24/7. Eles usam muito a internet. Existe uma questão de certificação, de acreditação de qualidade das escolas, né? Fala-se em desenvolvimento do corpo docente. Olha aqui onde nós estamos, né? Num lugar onde isso aqui não é novidade. Nessa escola e espalhou pelo Brasil. Quem está assistindo fora daqui de São Paulo é prova disso. Tem um desejo das pessoas de se desenvolverem como docentes. Metodologias alternativas sendo desenvolvidas e as instalações estão mudando. Esse anfiteatro é um exemplo de tradição, né? Essa escola é um exemplo de tradição, né? Então, tem anfiteatro assim nas escolas do mundo? Tem, claro. Mas precisa ser mais flexível que isso, né? Embora eu pessoalmente não consiga pensar lugar mais bacana do que está dando aula do que aqui no Brasil, né? Não só na educação superior, mas como na faculdade de medicina, né? O ambiente da saúde nos últimos anos mudou muito também. Não só a saúde das pessoas no nosso país, como também as práticas curativas, todas, né? E os 14 profissões de saúde no Brasil, todas as 14 profissões mudaram muito nos últimos anos. Em particular, a medicina, a revolução é enorme nos últimos 20 anos, né? No diagnóstico, na terapêutica, nas habilidades clínicas, cirúrgicas, etc. Então a gente tem um ambiente de saúde também bastante particular, né? Combinando com um ambiente social, econômico, político, científico, tecnológico muito particular este ano, 2018. Resultado de uma evolução da sociedade brasileira nos últimos anos. É esse o contexto que a gente está lidando. Não é simples. Não é um contexto simples. Não é uma questão, a gente discute isso, né? Não é uma questão só sair fechando faculdade. Isso também, provavelmente. Mas não é só isso. Tem questões que o Brasil precisa enfrentar e dentro dessa... Não é uma peça que você mova vai desestabilizar as outras, né? Então, para a gente começar a pensar na educação médica, para estabelecer um nível de discussão, a gente tem que ter claro isso. Não dá para apenas, olha, eu vou sentar aqui porque eu represento lá os interesses X. Ótimo que você represente os interesses X, mas vamos subir o nível da discussão. Eu acho que depois de ver tudo que eu vi, e como o professor estuda a grande questão e recomenda, eu recomendaria que os especialistas que vão estudar educação médica no Brasil subam o nível. E vão olhar o que tem em volta. O que, em geral, não acontece, porque da visão do especialista focar profundamente numa área pequena, né? Mas, por favor, acho que teria que... Puxa vida.
Foi para trás. Foi para trás. Não, agora aprendi. Bom, esse é um slide assim que tem bastante palavras, mas a gente passa rápido por ele, porque precisa passar, faz parte do determinante histórico do que nós estamos vivendo, né? Por que teve forte influência municipal? Porque teve, desde o início, os médicos não aceitavam Brasília da época. E vai continuar assim. O CRM é mais importante que o CFM para nós. E assim, a entidade mais próxima de nós é mais importante do que a entidade da federação. E quiseram mudar isso na colônia, os municípios são muito importantes, né? O SUS é municipal. Embora difícil ser um SUS municipal em 5.500 municípios, a maioria deles com poucos habitantes, não dá para ter um sistema de saúde em cada município. Mas o SUS é municipal. Medicina e direito são pioneiros. Eu peguei um dado aí que não é simples de pegar, porque ele sai de um livro que não tem mais no Brasil, esse de 1844. 2076 em 10 anos, né? 2076 estudantes de medicina no Rio, 200 por ano. E apenas 129 são diplomados. Em 10 anos. Interessante isso. O modelo de ensino é dessa época. E especificamente de duas escolas que os brasileiros gostavam muito de estudar na Europa. Eles voltavam e não eram médicos, iam cuidar dos interesses das famílias. Mas enquanto eles estavam na Europa estudando, eles iam para Montpellier e Paris. Daí os 6 anos. Que se mantém, sem discussão. Como se desse para ensinar a medicina toda em 6 anos. Não dá. Precisa de quantos? 10? 15? Precisa fazer um limite. E por que o limite de 6? Bom, a questão do apoio internacional é muito importante. Esse prédio aqui foi construído com apoio internacional, a Fundação Rockefeller, importante contribuição no meio do século XX. E no fim, na década de 90, teve outra fundação americana, a Fundação Kellogg, que tem interesse para nossa área aqui, educação médica, porque originou os projetos UNI. E eu não sei se vocês conhecem, mas a ideia é muito interessante. É a Faculdade de Medicina, o sistema municipal e uma coisa que é do projeto UNI. São associações da comunidade que têm interesse em participar. Associações organizadas da comunidade. Então, experimento. A Fundação Kellogg gastou 15 milhões de dólares durante quase 10 anos para desenvolver um conjunto de projetos no Brasil e fora do Brasil, em Argentina, Chile, Colômbia. E esse dinheiro deu condições para um número grande de docentes da medicina da época, década de 90, viajar e conhecer escolas e sistemas e metodologias mundo afora. E evidentemente que daí vem Maastricht, McMaster e algumas outras que começam então a exercer influência sobre o que hoje talvez predomine nas escolas mais novas do Brasil, como metodologia de ensino, né? Essas duas passagens aqui, também é importante que a gente entenda pela participação de algumas das, pelo menos, proximidade que elas têm no nosso meio, vamos dizer assim, não especificamente meio médico prático, mas um meio médico de gestão, né? E também na educação médica. Uma é o fato de que Marcolino Gandal dirigiu a Organização Mundial da Saúde durante um monte de anos, 25 anos, sei lá, mais de 20. E ele, muito amigo do Brasil, muito
trocava muito com técnicos brasileiros. Então, a Organização Mundial da Saúde representa para nós o UAU. Quando alguém fala, a Organização Mundial da Saúde recomenda tantos leitos por habitante no Brasil. E é uma falácia, porque nunca recomendou, e tantos leitos depende de muita coisa, né? Mas a organização... Quantas vezes a gente não vê isso, né? Então, a organização foi, vamos dizer assim, uma marca, né, que cala hoje em dia, né? Muita gente. O outro é o Dr. Carlyle, que foi... dirigiu a OPAS também durante um número de anos incomum. Né? E o Dr. Carlyle, não sei se vocês sabem, mas é de uma família do Piauí, uma cidade que chama Curimatá, e a família Macedo saiu de lá. E os irmãos Macedo são todos altos funcionários do governo brasileiro. Presidente do Banco da Amazônia, Ministério da Saúde, a Lenir, por exemplo, que organizou o programa de AIDS no Brasil durante muitos anos. Gente muito honesta, estudiosa, e não afeita aos holofotes. Não escuta falar deles. O Dr. Carlyle vive no Rio quietinho, apesar de ter exercido uma influência nos sistemas de saúde da América Latina inteira, e em particular no Brasil. Por exemplo, o Ministério da Saúde hoje faz muito pouco sem a OPS. A OPS é um braço executivo do Ministério da Saúde importante, né? Por quê? Porque a administração pública não permite, tipo Fundação Zerbini. É diferente porque, né, mas pela Organização Pan-Americana da Saúde se viabilizam uma série de projetos que de outra forma não poderiam ser feitos. E certamente o Dr. Carlyle teve responsabilidade em facilitar o processo, né? Mesmo de fora. Quando ele saiu em 95. Bom, vamos passar rápido por esse, só para dizer que tem um arcabouço legal aí, que justifica os controles existentes no Brasil, embora sejam, na minha opinião, distantes da realidade, né? Então tem o diploma legal. No entanto, as entidades estaduais, como essa daqui, e as municipais, elas respondem para o Conselho Estadual de Educação. E isso vezes todos os estados do Brasil. As entidades municipais, Faculdade de Medicina Municipal, eu estudei numa, Jundiaí, mas tem mais hoje em dia, né? E elas respondem ao Conselho Estadual. Conselho Estadual. Também as universidades estaduais, que quando isso foi criado, Conselho Estadual, etc., uma outra realidade, tinham poucas universidades estaduais. Hoje todo estado brasileiro tem uma universidade, às vezes mais que uma. E estão fora do sistema federal de educação. Tem um sistema federal, que o Ministério da Educação cuida, e tem os sistemas estaduais de educação. Ocorre duplicação? Claro. Ocorre variação de requisitos? Lógico. Mesmo entre os estados, evidentemente. E que São Paulo tem requisitos que o Piauí não tem, e vice-versa. Por que isso continua? Alguém tem que explicar, e num certo momento, não é? Assim, a conversa que a gente sempre escuta, os documentos, são de ação concertada, com C, né? Ação conjunta, cooperação entre os órgãos governamentais, né? Mas o que na verdade existe é duplicação de atividades pura e simples, uma coisa que a gente não sabe bem como resolver. No seu tempo será resolvido de uma forma ou outra, né? De novo, né? Tudo isso para chegar no panorama, né? A situação das escolas médicas no Brasil não é estável, longe disso. Mas
perspectiva de mudança é uma perspectiva antiga já, não é recente não, e nem talvez nos últimos 3 anos as entidades tenham ficado mais vociferando contra a abertura de escola médica, mas a mudança interna tem bastante tempo, né? Então, nessa mudança, uma das coisas que aconteceu, além daquele projeto Uni, que hoje é importantíssimo nas escolas novas, e nas não tão novas assim, teve uma comissão, conhecida como SINAEM, e a SINAEM desenvolveu o trabalho metódico, sistemático, durante quase a década de 90 inteira. Com participação de gente que vocês não acreditam. Você vê assim, já tem tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado a respeito do trabalho da SINAEM. É feita as duas, né, os dois trabalhos lá da Universidade do Rio de Janeiro, feitos por uma pessoa que foi secretária, então a gente tinha acesso a todos os documentos, secretário da SINAEM, então todas as atas, ele fez um trabalho impressionante. E o resultado, o que eu tenho a ver com isso, né? Vocês estão pensando? O resultado da SINAEM deu nas diretrizes nacionais curriculares de 2000, do início dos anos 2000, publicadas, eu acho que em 2002, alguma coisa assim. Foram diretrizes arrojadas, ousadas para a época, mas aceitas, mais tranquilas, em comparação com as últimas, de 2014, que foram diretrizes que, assim, não passa uma leitura de um editor de revista semanal. Se a gente pedir para um editor fazer uma edição de texto, não passa. Volta para quem escreveu. Eu tenho certeza que quem leu página por página, com atenção, tem a mesma impressão, porque uma página é uma coisa, outra página é outra. Né? Por exemplo, as diretrizes mais recentes falam em habilitar ou capacitar nossos estudantes de medicina e gestão de saúde. Mas na hora que ela desdobra o que é gestão de saúde, vira gestão do trabalho em saúde. Eu dou sempre esse exemplo, porque para mim é um absurdo. Gestão do trabalho em saúde. Quem faz a gestão do trabalho numa organização é o RH. E nas organizações mais modernas e mais bem-sucedidas, tanto no setor público quanto no setor privado, o gerente de RH senta do lado, se não na mesma cadeira que o presidente. Eu não estou falando isso para desmerecer, mas assim, gestão do trabalho, o que o médico recém-formado vai poder fazer? Por exemplo, se ele estiver trabalhando no SUS, que tem políticas específicas de concurso público, etc., às vezes uma em cada município, o que o coitado médico vai poder fazer em relação aos seus colegas de trabalho de outras profissões, por exemplo? É isso que pede, sabiam? Vai lá e olha, olha a diretriz e veja no final, quando ela desdobra a gestão de saúde, está lá escrito a gestão do trabalho em saúde. E é isso que a gente tenta capacitar nossos alunos. Se você vai dar aula numa faculdade que segue as diretrizes, você vai ter que fazer gestão do trabalho. Agora, sem dar aula de RH, porque, olha, eu estudei administração, eu acho ótimo, todo médico devia estudar, porque esclarece muitas coisas que a gente não entende quando está na prática, né? Mas RH é bem especializado, então não sei como sair dessa. Aí também tem algumas publicações ou estudos recentes, e evidentemente que eu estou aqui do lado de duas pessoas responsáveis por um trabalho, o PAEM, que para mim é um trabalho definitivo. O que eu estou fazendo aqui, se já tem esse, né? O caso de se perguntar, né? Esse trabalho tem uma avaliação nacional, uma avaliação internacional, um trabalho que ocupou uma equipe de especialistas importante e está muito bem escrito, viu, professor?
é assim, independente, olhando de fora. É um trabalho considerável. E eu acredito que só foi possível ser feito, primeiro porque tinha recursos, né? Todos os tipos de recursos bons, né? Substanciais para que ele fosse feito. Além disso, tem uma história. Ele tem firmeza, né? Ele tem firmeza o que aconteceu no Brasil na década de 80, na educação médica, com o trabalho da SINAEM e os projetos UNI, estão considerados, né? Então, em termos de processo de mudança, eu acho que já tem diagnóstico, já tem onde ir, não precisa decidir grande coisa nesse sentido. Esse é o panorama, começa ali. Então, é um panorama no qual essas três divisões mais para a direita correspondem aos 3 governos de 8 anos que a gente teve, o último meio quebrado, mas está aí 11 a 18, e os números, 27 escolas até a final da década de 50, daí eu abri mais 54 entre 60 e 94, daí eu abri mais 43 no governo Fernando Henrique, mais 45 no governo Lula e 133 já em funcionamento nesses últimos 8 anos. Falta mais umas 25 aqui para terminar. Se 2018 fosse contar com a agilidade necessária, etc., não seriam 133, seriam 158. Né? Hoje a gente tem 302, a soma das 27, 54, 43, 45, 133, dá 302, autorizadas para funcionamento até mais ou menos abril desse ano. Já tem mais agora, e dependendo da agilidade dos processos burocráticos, encerra os editais abertos para mais médicos em mais 25 escolas, né? Além dessas, indo para 327. Algumas características, a gente está tendo uma tendência à concentração na região sudeste. Talvez a gente tenha uma oferta excessiva. O que significa isso? Significa que talvez comece a sobrar vagas em algumas escolas, algumas regiões. A competição segmentada quer dizer que é bem difícil entrar na faculdade que eu gostaria de entrar, por exemplo, faculdade pública. Por exemplo, aqui é muito difícil, né? Mas em outras faculdades é bem mais fácil. De faculdades públicas e muito diferenciadas, quem indicava o professor de uma faculdade de medicina era o imperador. Ele indicava o professor. E daí eu vim aqui outro dia numa defesa de livre docência e vi aquelas roupas, e todas são roupas nobres, né? Então a gente entende de onde vem essa tradição. Era uma pessoa, equivale a um título nobiliárquico na sociedade não monarquista. Ser indicado professor titular. Dentro da sociedade médica brasileira, o professor titular da USP é um nobre. Então, dessa diferenciação muito clara na sociedade brasileira, a gente passou por uma trajetória onde agora interessa lucro. Isso é muito particular do Brasil. É muito particular do Brasil, porque mas nos Estados Unidos tem a Laureate. Calma, a Laureate representa um pouquinho do mercado. E aqui no Brasil, 2 escolas praticamente pegam metade do mercado brasileiro de educação superior, duas organizações. E se elas se unissem, eu estou falando da Anhanguera,
Estácio, Croton, né? E que lá o Conselho de Defesa não deixou. Mas se elas se unissem ia ficar difícil a coisa, porque dar aula de direito, por exemplo, não vou desmerecer a profissão, mas você pode estudar direito à noite. E a prática que eles têm que fazer, que é uma prática de escritório supervisionado, etc., eles podem fazer fora do horário de trabalho. Por exemplo, um jovem brasileiro, aí, metade dos anos 20, que trabalha em tempo integral, alguma empresa pública ou privada, ele pode estudar direito tranquilamente. A variável mais importante no negócio de educação é número de estudantes, discentes, por docente. Essa é a variável mais importante. Então, quando o empresário quer saber se a sua escola vai bem, ele pergunta para você, qual que é o seu indicador aluno-docente? Precisa falar. Aí eu já sei, com um indicador, se a escola está boa, está dando lucro ou não. E o último movimento que a gente está ouvindo fazer é que estão aplicando essas ideias na medicina. Não dá para aplicar na gestão da educação superior as mesmas coisas em diferentes disciplinas. Não dá. Precisa provar para mim que é possível. Vai ser difícil fazer isso. Assim, muito bem. Aqui está uma outra visão do panorama. Então, desculpe, mas o meu contraste era diferente, mas na região norte a gente tem 26 escolas, na região nordeste são 72, na centro-oeste são 27, na região sul 53 e aqui no sudeste 124, sendo 54 das 302 até abril desse ano, 54 escolas aqui na região sudeste brasileira. Então, se a gente projetasse isso assim ano a ano, a gente veria uma tendência à concentração aqui na região sudeste. A mesma coisa, agora olhando população, número de matrículas, que é diferente do número de vagas, né? Matrículas soma todos os 6 anos, vagas é só da entrada, né? Então a gente tem aqui as vagas autorizadas, o número de matrículas, a população e o indicador que muita gente usa, que é médico por habitante. Então, aqui o que a gente tem? Se a gente pegar a população brasileira e olhar o número de vagas ou o número de matrículas, que é melhor, tem uma certa tendência a igualar as regiões, mas não a distribuição, porque a gente ainda mantém uma distribuição de médicos geográfica que é mais que o dobro, por exemplo, entre sudeste e norte. E isso vai se agravar, porque não é uma questão brasileira só, é uma questão mundial. Que agora que eu tenho mais escolas formando médicos fora de São Paulo, mais desses médicos vão vir para a região sudeste. É natural que isso aconteça. Depois de 6 anos estudar, a pessoa assim, pega um impulso, né, que quer continuar estudando onde ele pensa, onde a sociedade pensa que é melhor estudar. Se ele tiver condições, ele vem dar plantão aqui e estudar aqui, por um tempo. Daí acaba vinculando, né, de alguma forma, aonde ele está, e acaba ficando ali, na região sudeste, que é o que dá a má distribuição. Esse é o número de matrículas projetado aqui para 2026, quando a gente vai atingir 180 mil matrículas. Né? Divide por 6, dá um número de formados, sem as escolas novas. Né? Sem as escolas mais... são as últimas 25. Então, isso aqui vai... isso aqui
é baseado no número estimado de matrículas, considerando todos os editais dos mais médicos até o ano de 2026. Isso inclui as 25. Houve uma mudança grande no perfil dessas escolas, né? Então, aqui, por exemplo, no ano 2011, a gente ainda tinha um número de privadas mais ou menos, né, não tão diferenciado, mas aqui em pouco tempo, né, 6 anos, quem abriu muito mais privada do que público, né? São 31 mil vagas em 2017, autorizadas, e em 2017, 142 mil matrículas. Se a gente olhar os diferentes estados, então tem estados com menos de, ou em volta de um médico por 1.000 habitantes, e tem estados, e o Distrito Federal assumiu a posição no Rio de Janeiro. Por muitos anos o Rio de Janeiro era disparado quem tinha mais médicos no Brasil por habitante. Características próprias do Rio. A prática médica no Rio, embora seja tão próximo, né, de nós aqui, 400 quilômetros, a prática médica no Rio é bem diferente, tudo diferente. Assim. Os hospitais são pequenos, lá hospital é público e clínica é privado. Então, clínica São Vicente, então, não chama hospital, chama clínica. É tudo diferente. Então, você vai praticar medicina no Rio, você usa os mesmos antibióticos, etc., mas num ambiente externo bem diferente, o que atraiu os médicos brasileiros para, durante anos e anos, ter um maior número de médicos por habitante lá, que agora virou o Distrito Federal. 4,3 médicos por 1.000 habitantes. Esse número tem que ser qualificado, porque é uma dessas variáveis burras, né? Você pega um número, divide por outro e dá aí. Os dados são bons, são dados do IBGE e também de um trabalho recente feito aqui na faculdade, que é a demografia médica no Brasil, e os dados são bons, do CRM, etc. Quando eu conversei com as pessoas responsáveis pelos dados, eles me disseram, olha, os dados são bons, mas ainda tem coisas para a gente fazer. Os próprios conselhos estaduais, conselhos regionais, né? Existe agora um por estado. Os conselhos regionais de medicina ainda não têm a certeza dos dados exatos, né, do número de médicos, etc. Mas são os melhores existentes e o erro deve ser muito pequeno. Então, os dados são bons, mas são dados burros. Precisa qualificar. A medicina está mudando muito. No Brasil, talvez seja um dos países do mundo com maior número de especialidades, né? As especialidades médicas são 55 aprovadas, aí tem as áreas de atuação, não, mais ou menos, em torno de 150, somando especialidades e áreas de atuação. Eu estava esperando o elevador lá embaixo, aqui na faculdade tem a Liga de Controle da Epilepsia, e ela a Liga está fazendo um trabalho em conjunto com a Liga de Neurologia. Então, a tendência, né, até ainda mais divisão na medicina. É a realidade, não dá para nada contra. Essas especialidades todas se formaram ao longo do tempo baseado num conhecimento de anatomia, de fisiologia, que mudou muito nos últimos anos. Faz sentido ter tanta especialidade hoje em dia? Ou se a gente pudesse, a gente poderia desenhar esse quadro diferente. O que eu falo para o endocrinologista? Não tem mais endocrinologia? Porque endocrinologia e neurologia são tão próximos, né? Que agora a gente pensa neuroendócrino? Não, ele não vai fazer isso, evidentemente, não vai fazer isso. Mas vai criar uma área de neuroendócrino. Aliás, já tem. e assim por diante. Então, esse número precisa ser qualificado. Será que é muito? Ou será que é pouco?
Hoje no Brasil, a medicina é bem regulamentada e o trabalho médico também, cada vez mais, né? Fiscalizado, etc. Antes não era. Se eu quisesse trabalhar 160 horas por semana, eu trabalhava. Ninguém tinha nada a ver com isso. Agora eu não posso. Eu não posso trabalhar mais que um emprego oficial, por exemplo. Eu podia trabalhar 4, 5 empregos públicos, né? Eu trabalhava 2 horas em cada um, vai. Hoje eu não posso. Então, isso é muito? Não sei. Então, é outra daquelas coisas, né, que além do contexto ser um contexto muito complexo, a gente vai ter que qualificar esses números para começar a falar por aí que é muito ou é pouco. Essa questão da distribuição, como eu disse, eu vou passar rápido aqui, não é própria do Brasil. O Reino Unido, né, que tem lá o sistema de saúde já bem maduro, não consegue achar cirurgião para as regiões mais remotas na Escócia, por exemplo. Cirurgião especializado em cólon. Não tem. E as pessoas não querem ir para lá. Então eles acham mais fácil trazer os pacientes para cá e assim por diante, né? Mas aqui tem uma coisa interessante, que se a gente tivesse no Brasil um ente acreditador, esse ente acreditador poderia, talvez, estimular a formação de algumas especialidades, né? Valorizar mais algumas especialidades e as faculdades que tivessem aquele viés. Como panorama, também a gente tem que olhar e ver o que o setor precisa mais. O setor precisa de muita coisa, mas tem 3 gargalos aí: corpo docente, instalações e o ambiente de prática. A carga horária é essa carga horária aqui oficial, 7.200. Mas aqui, por exemplo, tem mais de 10.000. Dá para dar? Meus amigos que estão aqui falam: olha, Carlos, curso de medicina hoje são 8 anos. Porque todo mundo tem que fazer 2 anos de residência, não dá para... São 8 anos. Dá? Ou a gente precisa de 10 ou 12, sei lá. Dá para comparar o que a gente precisa aqui com outros países? Talvez não, né? E a gente já tritura os estudantes, né? É um curso em tempo integral, às vezes à noite, é um monte de coisa para estudar, cada vez mais, dá acesso à internet, e a internet é um mundo que você, de repente, fica totalmente estressado, e daí, ultimamente, a gente está falando, preocupado com o estresse dos estudantes de medicina, né? A gente está numa transição epidemiológica que fala-se muito, mas na prática nada acontece, né? Então tem uma transição epidemiológica no Brasil que complica o nosso sistema de saúde. Ter doenças do terceiro mundo e ter as doenças degenerativas e crônicas, a gente começou a tratar, as pessoas vivem mais, cronificaram, e a gente vai ter que lidar com isso. Olha, nessa questão de instalação e recurso físico, podia sentar aqui e ficar falando com vocês bastante. Por exemplo, uma coisa que não é tão incomum, né? O Brasil tem 5.000 hospitais. A instalação física de um hospital é muito antiga no Brasil. Virou um nicho, uma redoma, os arquitetos hospitalares muito poucos, meia dúzia, todo mundo queria eles, e o arquiteto jovenzinho que construiu um hospital no interior, estudava pela primeira vez, nunca mais faria outro, porque não tem assim hospital sendo construído todo dia, igual estádio de futebol, né, as coisas bem especializadas. Mas por isso que estádio vem com um memorial descritivo, é isso, você não vai criar um estádio que informe helicoidal e que pare lá no... Não, você vai criar um estádio assim e pronto, daí o arquiteto cria. Hospital no Brasil devia ter sido isso, há muito tempo já. Não. Consultório médico brasileiro é um consultório... Quantos anos existe esse consultório? Sempre existiu. E se a gente for no SUS, é aquele consultório mesmo, tem
a escrivaninha do médico, às vezes tem cadeira para o paciente acompanhante, é exigido, mas às vezes não tem. Daí tem uma maca de exames, tem uma pia, isso é o que diz lá a vigilância sanitária. Tá, eu recebo o paciente. Daí eu falo, só por favor, tire a roupa e que eu vou examiná-la. Na mesma sala? Tem biombo? A maioria não tem. E daí eu fico lá, de braços cruzados, esperando, porque tem gente que tira a roupa rápido e tem gente que não, né? Ou então não tira a roupa, não precisa tirar não, eu examino assim mesmo. Ou às vezes não examina. E daí o paciente sai chateado, porque esse médico nem encostou em mim. Por quê? Por causa da instalação física. É isso, meu. Porque se tivesse um lugar, eu fiz residência nos Estados Unidos, e lá no meu hospital tinha um lugar para examinar o paciente, isso na década de 70. Tinha um lugar para examinar o paciente, tinha outro lugar que você conversava com ele. Conversava pouco, porque as perguntas que quem respondia mesmo era o pessoal de enfermagem, que estava mais próximo do paciente, estava lá o tempo todo, contrariamente a mim, que vinha uma vez ou duas por semana para a clínica. Então, esse tema instalação, a gente podia... Olha, a instalação para o ensino de hoje, não, o que a gente vê são salas totalmente indiferenciadas, que eu encho de computador e acho que é isso. Moderno, né? Um monte de computador, pronto, os alunos vão ter acesso à internet. Que beleza. E daí, esses equipamentos que eu tenho visto por aí, né? Tem um que chama... Acho que eles chamam de telão. É uma televisão que você aperta assim, aparece tudo que é anatomia e tal. Uma coisa maravilhosa, assim. Vive quebrando. E a faculdade de Cipresa não tem 10 disso. Não dá para comprar 10 coisas que custam, sei lá, no Brasil, né? 100 mil reais cada uma. Vai comprar. Então compra uma ou duas, quebra, fica em costa, porque ninguém usava mesmo e pronto. Né? Olha, instalação e recurso físico para a faculdade de medicina é uma coisa que devia parar e pensar alguém, né? E daí tem esse gargalo aqui que são os serviços de saúde como campo de estágio e treinamento. Como eu adiantei antes, é o SUS é municipal, o Mais Médicos obedeceu isso, porque é municipal, o município se candidata a receber uma faculdade de medicina. E quais são os municípios brasileiros que podem ter um sistema de saúde inteiro? Aqueles com mais de 300 mil habitantes, talvez 500 mil habitantes, que possa ter ressonância, radioterapia, etc. A maioria não pode ter um sistema completo. Daí, não, mas tem um consórcio. Mostra para mim o consórcio intermunicipal que funciona. E a gente tem aqui no ABC um consórcio, tem aqui no interior do estado outro consórcio. No estado mais avançado da federação, etc., a gente vai lá e não funciona. Funciona como organismo de troca, mas o orçamento do prefeito para a área da saúde, quem controla não é o secretário de saúde. Quem controla é o secretário de finanças. É obrigatório no Brasil ter um plano municipal de saúde para receber recurso. Mostra para mim quem tem. Poucos. E esse plano de saúde está precificado? Está lá mostrando quanto ele gasta, quanto ele gastou nos últimos anos, assim... Está fazendo mais com menos, ou está fazendo mais com o mesmo, sei lá. Não. Porque quem controla o recurso que é transferido fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, quem manda nele? Secretário das Finanças. O Ministério não está nem aí. Eu perguntei isso para o responsável do orçamento do Ministério da Saúde. Eu falei assim, como o senhor garante que o que vem do Ministério esteja sendo gasto na saúde municipal? Ele falou assim, garanto, eu transfiro tudo. Executo o orçamento inteiro. Que maravilha, ele ganha pontos, porque ele executou tudo. O que é executar o orçamento? É transferir do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. Fácil, né? Agora, quem que transfere do Fundo Municipal para a ação final? Quanto disso é transferido?
É um segredo. Porque se nem o plano municipal tem acesso, que é um documento público, afinal a gente está falando de administração pública, transparente. Sim. Existe uma questão que chega no fundo municipal, se não está direcionado para determinado programa, é muito nítido esse processo. Se o dinheiro está investido nesse programa, precisa usar para outro programa, não pode. Não existe uma defesa nesse sentido. Até o final do ano passado, né? O ministro Barros liberou, né? É. E se antes o mecanismo informal de não cumprir essa regra existia em todas as prefeituras, agora é legal. O mecanismo informal era, por exemplo, eu pagar recursos humanos até o teto de gasto lá no município, e não necessariamente estavam lá. Era para recursos humanos, estava carimbado como recursos humanos, mas a pessoa não exercia ali onde era um nome e uma matrícula. E a informação oficial, se o SUS fosse auditado, o SUS não é auditado por auditores independentes. Não é. Então, se fosse auditado, ele teria visto fulano, pago, funcionário da saúde. Mas o auditor foi lá e vê? Não, não foi. Tem o registro de ponto naquela UBS? Não, não tem. Então era uma coisa informal, que existia em todos os municípios, aquela coisa brasileira, né, de dar o jeitinho. Agora foi facilitado pelo ministro Barros. Não tem mais carimbado. Então a lógica é a seguinte, e vendeu essa lógica, hein? Porque quando você ouve a primeira vez, você fala, uau, que bacana. Para que você carimbar o recurso, se a necessidade no município A, B, C, D são muito diferentes? Quem sabe da necessidade é o nível local. Então, quando você ouve, você fala assim, faz sentido. Para que carimbar igual para todo mundo? Né? E daí vem aqui o técnico municipal, eu tenho certeza, e tem enorme burocracia, porque o SUS é uma burocracia que ninguém entende, e daí quem entende não pode ser mandado embora, e daí interessa complicar ainda mais, porque daí eu tenho trabalho para fazer no dia seguinte, que é cuidar da burocracia. Agora, entre cuidar da burocracia e o resultado, a gente está vendo. Daí aqui eu faço corpo docente, instalações e SUS. E daí aqui tem um diagnóstico pequeno, mas vamos nos ater aqui às propostas de solução, né? Como que o corpo docente é um gargalo, né? Uma coisa que a gente podia fazer é ter programas regionalizados para desenvolvimento de docentes, porque não adianta, são vários Brasis mesmo, são. Não adianta negar, tapar o sol com a peneira. Então, os docentes das diferentes regiões, ou em sub-regiões, micro-regiões, têm diferenças. Então, tem gente que precisa mais uma área que outra, e assim por diante. Eu podia buscar ativamente, nos residentes hoje, no Brasil, médicos com perfil docente, para o futuro. Né? E incentivar esses médicos a serem docentes. Né? Por quê? Porque não tem. Hoje tem uma competição com não médicos e custam mais barato. E a função de facilitador numa escola nova, PBL, metodologia ativa, não necessariamente precisa ser médico. Né? Eu até coloquei isso aqui porque eu acho importante isso aqui. Ó, a competição com docentes não médicos, pela função de docente facilitador, impacta a atração e a retenção de talentos da própria profissão, como modelos a inspirar as novas gerações de médicos. Assim, um carinha jovem, uma moça, 19 anos, que chega para você, e você é médico e é docente dela, etc., como aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas que estudaram qualquer coisa, você tem modelos de atuação nos seus professores. Não é assim? Né? E a menos que o estudante queira fazer pesquisa básica, se em vez de médico ele tem um docente que é farmacologista, ou ele é biomédico, ou biólogo, nada contra, mas daí esse cara tem uma atração ao modelo de pesquisador que ele está conhecendo, assim por diante. Né?
Uma outra coisa que a gente podia fazer, porque não dá para negar, né, é identificar jovens especialistas em medicina da família e comunidade com perfil docente e trazer para a função. Transformá-los em docentes, né, com algum incentivo institucional que possa proposta de solução para instalações, né? Isso precisava arejar um pouco, né? Precisava ter algum programa de bolsa para arquiteto e engenheiro sair do Brasil ou ir para outros setores, né? No Brasil tem muitos setores industrializados e complexos. Não é preciso sair do Brasil para encontrar modelo, mas alguma coisa teria que ser feita para ter uma ideia nacional de como deveria ser a construção de uma faculdade de medicina. Não é encher a sala com computador, né? Acho que não é. Que é a mesma coisa aqui. Incluir nas avaliações regulatórias, etc., indicadores específicos nessa área, né? E mesma coisa do campo de estágio, a relação com o município é uma relação muito política. E a instabilidade municipal é invisível, porque 5 mil e tantos municípios, a não ser nos municípios maiores, a gente não sabe quem é o secretário de saúde, e o que está acontecendo no Fundo Nacional, o Fundo Municipal de Saúde, a gente não sabe. Por melhor que queira, tem lá um secretário de saúde, que é um fisioterapeuta, nada contra de novo, né, recém-formado, e que está lá porque é parente do prefeito, e você vai chegar e ele vai dizer o que disseram para ele dizer. E às vezes nem vai te receber. E é assim que a gente tem que viver, porque o SUS é assim. E a cada 4 anos vai mudar o prefeito e talvez mude o secretário a cada ano. Porque quando o secretário começa a perceber o que está acontecendo, ele não controla o dinheiro, ele está dando o nome dele assim para bater. Quando ele começa a perceber, está na hora dele sair. Porque não é todo profissional que vai cooptar com isso. O que fazer, né, no estágio? Essa é uma coisa que alguém deveria claramente escrever para todas as faculdades, né? Aliás, não sei se vocês sabem, mas a comunidade europeia tem padrões para tudo. Se vai construir uma ponte, em qualquer dos países membros, tem um padrão de construção de ponte. Ela não precisa ser igual, mas tem um padrão. Se você vai contratar um médico para o interior de um país membro, tem um padrão de contratação. Então, o que a comunidade europeia faz em nível central é estabelecer padrões. E daí ela estabelece o padrão e vai lá e regula esse padrão. Na educação médica a gente precisava fazer isso, estabelecer padrão nacional. Esse padrão nacional, né? A gente tem um processo de autorização e reconhecimento no MEC enorme, complexo. Duvido que uma faculdade nova possa ter feito e cumprido com todas aquelas exigências. O que as faculdades fazem? E os grupos empresariais contratam consultores como eu, que produz lá um relatório e aprova, o Ministério aprova, porque cumpriu todas as exigências. O sistema é burro. Cumpriu as exigências, está aprovado. Eu não sou bobo, eu quero abrir uma faculdade de medicina, eu contrato alguém, outro dia eu li 800 páginas. Um projeto político-pedagógico, é assim que é o nome oficial atual. Projeto político-pedagógico, do curso de graduação em medicina. 800 páginas. O que tinha de conteúdo? Eu não vi nenhum. Em nenhuma das 800 páginas. Eu vi um monte de coisa, mas atraiu, mas conteúdo para eu entender como que é a formação daquele médico, educacionalmente avançado, né, porque nós estamos formando para o futuro, não vi. Então,
Eu acho que os docentes de medicina poderiam contribuir muito para melhorar os serviços locais de saúde em qualquer município brasileiro que tenha as faculdades, e também teriam um esforço de determinar alguns indicadores-chave que possa tornar mais objetiva a avaliação do desempenho dos médicos, né? Isso sem falar na gestão das faculdades de medicina, uma gestão, em geral, feita por um diretor em tempo parcial. A equipe administrativa da Faculdade de Medicina, em geral, acho que até aqui nessa faculdade mesmo, né, pessoas ilustres, mas elas foram todas capacitadas em serviço. Entrou numa secretaria de um professor importante, se desempenhou bem, e daí foi estudar, e daí foi galgando as posições, e chegou lá ao posto de chefe de compras da Faculdade de Medicina da USP. Não estou inventando agora, não sei nada disso, mas o corpo administrativo é muito informal, não tem. A gestão de uma faculdade de medicina hoje também deveria ter um padrão nacional, né? E com raras exceções isso existe. Eu visitei uma ou duas, com profissionais do ramo, sendo pagos para fazer aquela faculdade ser viável, etc., né? Também o corpo docente trabalha em tempo parcial, principalmente nas novas escolas médicas, né? A remuneração é nivelada por baixo, porque é assim no mercado de trabalho. Aqui, com tanta faculdade de medicina, se tornou uma carreira para profissionais médicos que não queiram praticar medicina, e para os não médicos também. Daí você tem substituído muitos docentes médicos por outros profissionais para baixar o custo. As atividades de pesquisa e extensão são muito limitadas, e na escola médica comum, só a equipe administrativa, que a gente já viu como é constituída, trabalha em tempo integral. E essa é a escola típica. Evidentemente que a gente não está falando das exceções no Brasil, nem daqui, etc., regime de dedicação exclusiva que tem na escola pública, etc., que não é para todos. Agora, que fique bem claro que uma escola médica típica é viável financeiramente. O custo dela varia entre 60 e 192 mil reais por ano, o que faz uma formação de um filho custar entre 600 mil e 1,5 milhão de reais, se você adicionar os custos de alimentação e moradia. É possível isso? É possível com financiamento público subsidiado, que é ótimo, mas tem que pagar. Pode ser perdoado lá na frente, mas a ideia é que você financia e depois tem que pagar. Aquilo que eu falei, a principal variável no negócio educacional é o número de estudantes por docente. Teve uma faculdade aqui perto que demitiu todos os doutores recentemente. O doutor tem hora-aula maior, então já foi autorizado, já foi reconhecido, demito. O que acontece comigo? Vão me fechar porque eu demiti os professores? Não, eu continuo dando aula. Os docentes que não têm doutorado são docentes bastante solícitos, na verdade, que adoram dar aula, são pessoas boas, não tem padrão nacional. Eu posso, algumas vezes, apelar ao Conselho Estadual de Educação, outras vezes eu posso, enfim. Se eu quiser brincar ali de empresa educacional, com a medicina eu vou poder. De um país que proibia a educação superior para um país onde as organizações de educação superior hoje são lucrativas, a gente fez um trajeto bem rápido e único. Não tem Índia, não tem China que se compare. E não faz nos Estados Unidos, porque educação nos Estados Unidos é uma outra coisa, um bem público. Não é como aqui está se transformando,
em alguma coisa de consumo com objetivo único de lucro. Que a gente não pode, uma empresa para existir no setor privado tem que ter um objetivo único, que é o lucro. Vende coisas e recebe por ela, faz redes, né? Lojas Renner, né? As Americanas, Banco Itaú, são empresas privadas cujo objetivo único é o lucro. Nesse meio, existem empresas de educação superior. Você vai falar que não? Vai ser contra? Eu não sou. Eu sou a favor, no entanto, de regular. Está sendo regulado? Não. E isso é uma outra coisa do setor que a gente precisa dedicar algum tempo e cabeça, né? A escola é viável desde que ela não tenha hospital-escola, porque isso muda o fiel da balança. Então, eu sou lucrativo até o momento que eu posso pagar uma contraparte, geralmente pequena, para o sistema municipal de saúde, para um hospital público que está carente de recursos e está lá um diretor atual, porque diretor de hospital público muda muito, se vocês não sabem. E daí esse diretor aceitou a contrapartida que a minha universidade privada propôs. E pronto, e eu estou lá de contrapartida. O hospital escola, hospital público, que agora é o hospital escola, melhorou de condição? Com aquela contrapartida, não. Agora, se eu tenho lá um gestor público esperto e falo a contrapartida aqui é tanto, a escola fala, vou procurar outro, porque eu não consigo ser viável assim. Lógico, o objetivo dele é lucro, os acionistas vão estar cobrando, e se ele não trouxer lucro, ele vai para a rua, vem um outro. Essa é a lógica do setor privado, nada contra. Ao contrário, desde que tenha essa abertura, né, eu faço o que a lógica empresarial manda, né? Preciso cuidar para que a educação médica no Brasil não se transforme num lugar onde eu obtenho lucro como único objetivo e objetivo final, né? O investimento em infraestrutura, edificações, equipamentos, chama CAPEX, que é Capital Expenditures. O investidor privado que vai investir na criação de uma faculdade de medicina não tem medo de CAPEX, ele põe o dinheiro. Porque diferencia o produto dele, ele recebe mais por ele, etc. No caso da escola médica, o CAPEX se repete. E ao se repetir, assusta o investidor. E outra, não é um CAPEX que você consegue programar como, por exemplo, Lojas Marisa. Você sabe que você vai ter que construir uma nova Lojas Marisa. Tem um investimento que a empresa privada faz importante de acordo com o seu negócio. O investimento que eles fazem em marketing, etc. Tem gasto, a empresa privada tem gasto, mas esse gasto tem que ter um retorno. E no caso da escola médica, esse CAPEX em instalações e recursos físicos gasta com o tempo, é repetitivo e afasta o investidor a longo prazo, né? Portanto, ele não vai investir. Essa é a solução. Outro, o custo de pessoal, né? Hoje está abaixo de 40%. Então é viável, os demonstrativos de resultado das empresas é muito bom, etc. No entanto, se eu vou fazer pesquisa, aquele fica mais que 40, vai para 50, vai para 60. E isso é inadmissível na empresa privada. Não pode, não dá, não fecha a conta. Simples. E a manutenção de um ambiente educacional, em particular o hospital-escola, né? Não dá para... Não é viável. Então, daí tem a questão da qualidade, eu acho que nós vamos passar esse sem ver. Alguma coisa sobre acreditação, eu queria ir logo no por fim, porque daí a gente abre um pouco e por fim. O diagnóstico já é conhecido, esse panorama todo talvez eu tenha chovido no molhado com vocês aqui de novo, eu não sou especialista, então eu ouvi umas coisas que me impressionaram, eu sistematizei, é isso que está aí, é só uma sistematização, né?
E nessa sistematização tem esses últimos pontos aí. Primeiro, normas e regulamentos. A percepção da escola médica é que isso muda muito. E mudar muito afeta o serviço que eu presto. Então, a escola... já vai vir outra diretriz curricular nacional, a gente acabou de ter uma. Né? Então precisava ter diretrizes que durassem 20, 25 anos. Ou então não ter diretriz nenhuma, como o Reino Unido faz. Né? E daí, então, controlar de outra forma. A formação dos médicos brasileiros hoje é muito variada, não é escola nova. As tradicionais hoje não tem uma uniformidade, ou seja, a profissão médica brasileira varia muito na sua prática. Isso a gente não conhece, não estuda, pouco estudado, né? Não tem ainda tanto interesse em estudar a profissão médica nesse sentido. Né? O perfil do médico de futuro, ou o padrão de qualidade da educação médica, precisa chegar num ponto que sem tabu, né? De falar as coisas verdadeiras e sentar todo mundo em volta da mesa, conversar e ver como regular isso. Os mais recentes projetos são uniformes, em forma e em conteúdo. E parece que só para cumprir o requisito regulatório. Né? A aferição da qualidade tem que existir de alguma forma, interna e externamente, ela deve ser contínua, não é só uma aferição e depois mais outra no 10º ano, não, ela tem que ser contínua, interativa. A escola tem que interagir com o ente acreditador, como, por exemplo, a proposta lá do SAEM. Né? Os controles governamentais são bons para todos. Imagine uma faculdade de pedagogia ter que apresentar todo aquele projeto, 800 páginas. É bonito, mas no caso, a faculdade de pedagogia e a faculdade de medicina têm requisitos diferentes, evidentemente. Então, são bons. Os técnicos do Ministério da Educação estão lá, além e apesar dos ministros de educação que vão sendo trocados. Né? Mas é insuficiente para o curso de medicina, para atender toda essa variação de realidades que a gente tem no Brasil. Né? Mesmo assim, se alguma ação tiver que ser feita no Brasil, vai ter que ser via órgão governamental, porque senão a gente não consegue implementar. Apesar de todo o esforço, etc., se a gente não observar e que a gente mora num país que é burocrático e normativo, né? Prescritivo, normativo, então a gente tem que respeitar isso e atuar via órgãos governamentais, senão não muda. É ingenuidade. Né? Obrigado, era isso, eu queria abrir para perguntas. Eu acho que vai ter um monte de perguntas, obrigado. Eu acho que a principal lição para nós é que você diz para nós que nós temos que colocar a nossa discussão num outro nível, levando em conta toda a complexidade desse cenário. Né? E é interessante ter o olhar de uma pessoa que não está acostumada com as nossas discussões, que traz alguns elementos novos ou elementos que a gente não está levando tão a sério como devia. Mas a minha pergunta é sobre o impacto das grandes organizações de ensino no ensino médico, que você falou de passagem, não é? Que é uma situação relativamente muito recente, não é? De poucas instituições começarem a ter muitos cursos de medicina. Não é? Isso é de poucos anos para cá, porque antes cada instituição tinha um curso. Não é? E o que você poderia dizer um pouco a mais sobre isso para a gente? Pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Por que pode ser muito bom? Porque se eu, como organização que tem uma rede, imagine a Faculdade de Medicina da USP ter uma rede de faculdades no Brasil. Então eu padronizo o ensino, é muito mais fácil, né? Eu reúno um grupo de professores, padronizo o ensino, né? É isso que nós vamos dar, dessa forma, etc. E em todas as faculdades dessa rede, tudo feito daquela forma. Então isso é um lado bom. O lado ruim,
a Faculdade de Medicina da USP jamais vai fazer isso, né? Então, quem vai ocupar esse espaço é uma organização privada com finalidade lucrativa. O que ela vai fazer? Ela vai adaptar a sua loja, entre aspas, ou a sua agência prestadora de serviço ao mercado local. E isso pode ter consequências funestas na formação. Então, a Faculdade de Medicina da Organização X, localizada no Crato, na cidade do Crato, no sul do Ceará. A Faculdade de Medicina da mesma organização, localizada em Cacoal, no estado de Rondônia, e a Faculdade de Medicina da mesma universidade, localizada aqui na cidade de São Paulo, são 3 faculdades diferentes. E não têm os mesmos recursos, evidentemente. Então isso vai ser bastante funesto, no mínimo. Então precisaria ter algo que nivelasse o padrão. Bom dia a todos. Quero agradecer a sua fala, que nos trouxe novos elementos para a discussão. Muito obrigada, Carlos. Eu estou aqui no celular, mas não é nas redes. É uma rede social, para falar a verdade, mas é um grupo de núcleos de desenvolvimento docente ao redor do Brasil. Então, nós temos 12 núcleos que estão te assistindo agora e algumas pessoas estão mandando perguntas. Então, o professor Felipe Paca, que é de Rio Preto, ele pergunta como que a população de cada região influenciou na abertura dessas escolas. E ele traz ainda um outro elemento para a discussão, dizendo que uma dificuldade enorme que surgiu para escolas privadas, o professor Felipe é da Faceres, ele diz que é a questão do e-social, que engessa o horário do professor na instituição privada e dificulta a organização de eventos, como, por exemplo, assim, esse que a gente está fazendo aqui. Então, primeira pergunta, a população não influenciou. Quem influenciou foi um decreto governamental do Mais Médicos, que estabeleceu parâmetros para que municípios brasileiros pudessem se candidatar a ter nas suas cidades faculdades de medicina. E isso foi aberto. Portanto, municípios brasileiros espontaneamente ou assessorados por organizações públicas ou privadas apresentaram suas candidaturas desde que cumprissem os requisitos. E abriram suas faculdades de medicina. Então tem todas essas novas aí. Então foi a população brasileira precisa de médicos. Aonde ela precisa, não nos grandes centros. Mas isso não tem nada a ver, a solução não é abrir faculdade de medicina em todo o município de 180 mil habitantes. Para começar, não tem docente, não tem instalações, e o SUS local não oferece as condições para satisfazer o treinamento daquela pessoa. Então fica uma confusão. A segunda pergunta entra naquela questão da regulamentação do trabalho, né? Evidentemente que o novo docente das faculdades de medicina tem uma regulamentação do seu próprio trabalho, como todo trabalhador brasileiro. Pagar horas fora da sala de aula não é uma lógica que eu como empresário quero. E como eu posso controlar você? O que você faz com as suas horas? Né? As empresas brasileiras desenvolvem recursos humanos, algumas delas de forma exemplar, tem as universidades corporativas no Brasil inteiro, mas é ali no momento do trabalho, né? E o docente típico de uma faculdade nova, ele trabalha um dia por semana ali, talvez 2, então ele não está lá na hora que a universidade corporativa daquela organização quer fazer o desenvolvimento dele. E daí não paga também. Tem mais uma de fora aqui. A professora Silvana, do nosso Instituto de Ciências Biomédicas, também tem outro campus da cidade universitária que está nos acompanhando. Ela faz uma colocação que eu acho que vale a pena a gente compartilhar.
ela diz que a gente precisa valorizar a presença do não médico na formação. Claro que isso não significa substituir os médicos da formação, mas num momento onde a gente pensa, trabalha, estimula o ensino e o trabalho interprofissional, é importante a gente ter, então, a figura dos não médicos, principalmente na área básica, para estimular, então, esse contato desde o início do curso. Eu preciso fazer uma declaração nesse sentido. Eu dou aula numa faculdade nova e eu tenho colegas que são não médicos e são melhores que eu. Professor Carlos, obrigado pela excelente palestra, bastante esclarecedora. A minha pergunta diz respeito em relação ao modelo de ensino médico que a gente tenta reproduzir aqui no Brasil, né? É um modelo que essa faculdade tem sido modelo para várias coisas nos rincões desse país, mas replicar o modelo que é feito aqui é sempre muito complicado em função de toda a história, de toda a estrutura, enfim. Mas assim, é o que a gente vê, não é? Então, nesse sentido, eu acho que muito do que se discute hoje, em termos de custo, em termos de planejamento na faculdade de medicina, teria a ver com o modelo de medicina. Eu senti um pouco falta desse tipo de discussão na sua abordagem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Toda razão. Crítica aceita. Aliás, na versão completa, também não tem. Você podia sair assim, não, isso aqui é um resumo. Não tem. No entanto, eu sou um crítico da medicina. Muito crítico. O Raul sabe, a gente trabalha junto em alguns projetos, e ele sabe como eu sou crítico da medicina, do modelo que a gente faz. Isso é uma outra questão. Quando eu pensei em educação médica, eu pensei que eu estaria falando para educadores médicos, típicos médicos, sem formação em pedagogia, ou com uma formação de passagem, leve uma pincelada nas aulas de didática, por exemplo, ou naquele esforço enorme que as pessoas fazem para defender seu mestrado, doutorado, livre-docência, né? Pensa que se transforma em educador. Ou, pior ainda, que o seu exemplo é suficiente para educar o outro. Quem disse isso? O rei da barriga do médico. Por que o médico tem rei na barriga? Porque ele é o profissional mais diferenciado no país, desde sempre. O médico lê outras línguas na faculdade já. Ele tem que acompanhar o que acontece no mundo. Nenhum outro faz isso. Ou com raras exceções, um ou outro especialista, mas o médico comum tem que acompanhar o que acontece no mundo. Ele trabalha como líder de uma equipe em organizações complexas, muito complexas. Não é fácil trabalhar no hospital. E a gente bem jovem começa a aprender. Lidar com todo mundo e com aquele monte de processo, com a ineficiência e com a possibilidade de a sua ineficiência ou da sua equipe matar uma pessoa. Quer pressão maior que isso para uma mente jovem? O que acontece, somando tudo? Dá um profissional mais diferenciado do país. E quando esse profissional mais diferenciado do país, em qualquer comunidade, está aqui em São Paulo, e está aqui nessa faculdade, fica difícil a coisa. Fica difícil. Porque disputar com esse professor uma opinião não é... Eu não faço. Eu não faço. Eu, quando era diretor do Instituto Coração, eu fui chamado por um professor no vestiário do centro cirúrgico. E o professor acabou comigo na frente da plateia toda, porque não tinha suco de laranja. E ele tinha acabado de operar tudo do coração. 6 horas da cirurgia. Acabou comigo. Eu saí, sim professor, fui lá no meu chefe. Eu não era o chefe, eu era o subchefe. E daí sentei na frente do meu chefe e falei, chefe, aconteceu isso. Eu estou aqui com vontade de ir para casa e pedir arrego. Ele falou assim, é assim todo dia. Você só teve a primeira coisa. Pronto. Né?
Então, a prática médica brasileira é uma prática hierarquizada, ela é conservadora, no sentido de que a profissão é uma profissão conservadora. Você pode ter todos os posicionamentos políticos fora da medicina, mas na hora de prescrever um medicamento, você não inova, não. Mudar o antibiótico no 5º dia? Espera aí. Cadê a evidência? Então a gente, né? E o modelo médico existente, o modelo de prática médica existente no país, está numa certa fase de precisa mudar. Mas a mudança vai ser lenta, muito mais do que a gente gostaria, talvez a gente não veja, os nossos filhos, netos vão ver. Mas vai mudar. Vai mudar. A gente tem que ir lançando sementes. Muito, muito. Quem está nos assistindo, eu estou dando preferência porque eles ficam de longe, tem que dar voz a essas pessoas. Quem fala agora é o professor Sérgio Baldassim, da Faculdade de Medicina do ABC, que coordena um grupo de serviço de apoio e suporte aos estudantes, que está também acompanhando a gente aí na transmissão. O ensino da resiliência, modelos de coping, controle do estresse, como será atingido frente à proliferação das escolas e à falta de professores que ensinem isso? A questão que ele está trazendo é a saúde mental do estudante para a discussão. É por isso que uma das minhas recomendações aí para o Ministério da Educação é fazer um grupo de trabalho muito bom e que trabalhe tantos anos quanto trabalhou essas bem-sucedidas experiências anteriores do Brasil, como a Sinaem. E vá profundamente nisso. Encomende trabalhos, a gente estude e estuda a prática médica no Brasil, mostre as diferenças, né? Veja, faça pesquisa com estudantes atuais para ver como eles estão sofrendo. Mesmo quem estuda nas melhores escolas e teria, vamos dizer, ingresso na vida profissional mais facilitado, porque veio dessa linhagem, etc., né, que é muito importante na medicina, a linhagem, né, todo o sistema conservador preza hierarquia e linhagem. Então, mesmo esses estudantes das melhores escolas estão sob estresse, porque eles vão ter que competir com um carinha que atende consulta na Zona Leste em São Paulo por R$27 a consulta. E dá desconto de 30% ainda para conseguir o credenciamento no plano de saúde. É isso. É a realidade. É óbvio que o assunto é interminável e o que você mostrou, Carlos, é algo que gera tanta angústia e preocupação, porque os médicos até agora vêm sendo formados baseados embaixo de visões de algumas grandes escolas e as menores que tentam imitá-las. Com essa proliferação de mais de 100 escolas em 4 anos, seguramente a proposta de médico no campo de trabalho é diferente do que sempre foi. Existem alguns problemas que merecem muito mais avaliação. Existem bons professores para suas áreas específicas. Isso não quer dizer que eles sejam indivíduos competentes na educação médica sensu lato. E eu acho que a gente agora tem uma oportunidade única que foi aberta no Ministério da Educação de botar essa discussão para valer, né? Vários bons movimentos foram feitos, bons documentos, mas, de repente, tudo parece estar escapando das mãos. Então é hora de retomar tudo, com a formação do aluno, com a avaliação dos alunos, a avaliação dos médicos. São todos projetos que têm que ser programados e implantados ao longo de décadas. Essa montanha de escolas médicas significa um retrocesso absurdo, porque avançou-se mais do que se devia.
e agora vão ter que passar por um processo de voltar para trás, como aconteceu nos Estados Unidos há mais de 100 anos, no Japão começou há 50 anos atrás, e vários outros lugares que prezam pela qualidade de seus médicos, né? Porque o que está acontecendo, eu chamo isso de um tiro no pé. Acho que essa moratória de 5 anos que o Ministério deu é importantíssima, porque para um pouquinho com essa pressão que é real de grupos financeiros e políticos para que se abram novas escolas. Então, agora, simplesmente fazer uma moratória de 5 anos não vai resolver o nosso problema. Então, por isso, quando se falou em moratória, a gente pediu que fosse feito um estudo sobre o problema. E aí que você foi convidado para fazer esse estudo, que é seguramente inicial, é introdutório, né? E essa comissão que o MEC está fazendo é uma comissão que, inclusive, no início tinha... na primeira rodada tem os representantes das entidades médicas, mas estava faltando... as pessoas são especialistas em educação médica mesmo. Isso, essa semana, a gente até conseguiu dar uma revertida, e ela vai ser mais técnica, tendo que exercer uma função técnica e política, né, com muita dificuldade, porque a hora que você começa a entrar naquilo que as pessoas já acham que é delas, é direito delas, ninguém tem faculdade acha que ela tem por que ser fechada, vai ser uma confusão danada. Então, é aquilo que todos nós aqui seguramente temos a mesma visão, criam-se os sarrafos, quem cumpre vai em frente, quem não cumpre tem um delta T para se ajustar, não se ajustou, tchau e bênção, né? Acho que é isso que vai acontecer, mas a longo prazo. Então, Milton, eu acho que esse novo grupo de trabalho que está se formando, o Milton faz parte, o Carlos faz parte, eu vou fazer parte, pode ser muito importante para a trajetória do ensino médico do Brasil. Se a gente conseguir dobrar todas as pressões externas, seguramente vamos conseguir gerar propostas que, com suas dificuldades, irão sendo implantadas, e eu concordo com você, ao longo de trocentos anos. Não é coisa que em 5, 10 anos a gente vai resolver, não. Muito bom, obrigado, Carlos. Esse é o professor Tufik que faz. Ele fala várias coisas de avaliação, muitas coisas discute, agradece, elogia a discussão. Outros professores da Faculdade de Medicina de Jundiaí também, mas a pergunta dele se resume ao seguinte: o pessoal a Mônica tá acompanhando aqui. Onde vamos parar? Essa é a pergunta dele. Acho que para fechamento ela é bem... Oi, professor Tufik, obrigado pela pergunta. Pessoal de Jundiaí, me mando beijinhos. Isso. Onde nós vamos parar? É a minha pergunta também. Eu gostaria de saber. Então, o próximo passo é o grupo que o Raul Kutaj estava falando aqui, né? O último a falar foi o Raul. Um grupo técnico para iniciar a discussão. O professor Milton faz parte, isso é um ganho, porque a bagagem que ele vai trazer é muito importante. Esse é o próximo passo. Para saber onde a gente vai chegar, a gente precisa saber onde quer ir. A velha pergunta do gato, né, da Alice. Para onde que a gente vai? Depende de onde você quer ir. Eu acho que, para finalizar, né, onde nós queremos ir, a gente quer formar o melhor médico para o país. Não vamos desistir nem nivelar por baixo. A gente quer formar os melhores médicos para o país. É a única coisa que nos move. E a gente precisa de toda a ajuda possível de todos os setores que quiserem contribuir, né? Os setores técnicos da educação, por exemplo. É bem especializado o segmento da educação médica. Nem todo técnico da educação quer
A gente precisa de toda a ajuda possível para formar. Essa é a direção. É aí onde a gente quer chegar. Tá bom? A gente teria um monte de outras coisas para discutir, todos nós um monte, mas eu acho que é bom a gente ter um horário para terminar. Eu agradeço mais uma vez sua presença, agradeço a presença de vocês e agradeço também quem está à distância participando, né? E brevemente anunciaremos qual que vai ser o próximo tema do nosso projeto Profissão Docente. Obrigado, gente.